A paz de Jesus, o amor da Virgem Maria, caríssimo irmão, caríssima irmã, eu acredito que você acompanhou os noticiários aonde se mostrou igrejas sendo queimadas lá no Chile. Muitas pessoas ficaram perplexas ao verem o templo sagrado, uma igreja católica, um templo católico ser profanado, ser invadido eh, por militantes, né, de esquerda, alguns relatando grupos feministas, enfim. O fato é que é, pessoas, manifestantes, invadiram a igreja, queimaram a igreja no Chile, profanaram imagens incendiando. É algo terrível? Sim. Nós devemos rezar em reparação? Sim, devemos. Mas, no fundo, eu devo ser sincero para vocês. Eu não estou conseguindo sentir uma dor, uma tristeza em que sentido? É claro que é triste você ver a profanação. É triste você ver aquela situação toda, né? O ponto que nós chegamos. Mas por que eu não fico triste com o fato da igreja ser queimada em si? Porque mais triste do que isso é porque, saiba, antes de um templo ser queimado, antes foi queimada a fé. A fé das pessoas, talvez a fé de boa parte da população. Nós devemos compreender, meus irmãos, que nós estamos numa sociedade que não é católica. E por que que eu não consigo sentir uma dor assim? Porque eu vejo as pessoas querendo o pronunciamento de Papa, as pessoas querendo. Gente, eu quero fazer uma análise diferente com vocês. Queridos, Deus permitiu isso. Deus ele é poderoso para livrar qualquer templo de qualquer ataque. Nós sabemos que Deus é poderoso, Deus é onisciente, onipresente, Deus é todo-poderoso, Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus permitiu aquilo. E por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que se invadisse uma igreja e queimasse a igreja? Quero ler para vocês um trecho do Diário de Santa Faustina. Está já na parte final do diário, lá no número 1702, onde Santa Faustina vai dizer o seguinte, e eu quero que você preste muita atenção nisso, porque você não está lutando contra marxista, você não está lutando contra socialista, você não está lutando contra liberal, você não está lutando contra quem quer que seja neste campo, nós estamos lutando contra o demônio. E se Deus permitiu essa ação é porque Ele tem um porquê. Veja o relato de Santa Faustina de uma revelação que Nosso Senhor lhe fez. No final da Via Sacra, eu estava rezando. Nosso Senhor começou a queixar-se das almas religiosas e sacerdotais, da falta de amor nas almas eleitas. E aí Jesus falou para ela: permitirei que sejam destruídos conventos e igrejas. Veja, Jesus, nessa revelação privada, disse a Santa Faustina, na primeira metade do século XX: permitirei que sejam destruídos conventos e igrejas. Respondi: Jesus, mas tantas almas vos glorificam nos conventos? O Senhor respondeu: essa glória fere o meu coração, porque o amor foi expulso dos conventos. Almas sem amor e dedicação, almas cheias de egoísmo e amor próprio, almas orgulhosas e presunçosas, almas cheias de perversidade e hipocrisia, almas tíbias, que têm calor apenas para elas mesmas se manterem vivas. O meu coração não pode suportar isso. Todas as graças que diariamente derramo sobre elas, escorrem por elas como por uma rocha. Não posso suportá-las, porque não são boas nem más. Instituí, ou seja, nem boas nem más quer dizer o que? O pecado da tibieza. Instituí os conventos para santificar por eles o mundo, e deles deve brotar uma forte chama de amor e sacrifício. E se não se converterem e não se inflamarem do amor primitivo, eu os entregarei ao extermínio deste mundo.
Como poderão sentar-se na prometida sede do julgamento do mundo, se as suas culpas são mais graves que as do mundo, se não há penitência nem reparação? O coração o coração que me recebeste de manhã e que já ao meio-dia respiras ódio contra mim, sob as mais diversas formas. Ó coração escolhido especialmente por mim, será que o foste para me fazeres sofrer mais? Os grandes pecados do mundo ferem o meu coração como que superficialmente, mas os pecados da alma eleita transpassam o meu coração. Então lembre-se da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? Então, meu querido, aqui nosso Senhor está falando que permitiria, ele disse isso na primeira metade do século XX, que permitiria que conventos e igrejas fossem destruídos. O motivo que Jesus diz aqui para Santa Faustina que permitiria isso era a má vida do clero e dos religiosos. Não vou entrar no mérito. Quem for religioso, quem for padre, que saiba como que tem levado sua vida. Mas eu quero que você foque no permitirei que igrejas e conventos sejam destruídos. Isso aqui eu li, acredito que nos primeiros anos da minha conversão, e isso ficou sempre marcado quando eu li isso, ficou marcado no meu coração. Por isso que quando eu vejo muitas situações que infelizmente acontecem isso, de incendiar a igreja, porque não foi só no Chile, tá, gente? Convenhamos para nós, você quer pronunciamento do Papa porque foram pessoas de esquerda que fizeram isso. Mas vários outros grupos têm invadido igrejas e destruído igrejas lá no Oriente Médio, por exemplo. Aí ninguém pede pronunciamento do Papa. Né? Então, infelizmente, as pessoas estão politizando a fé. Mas eu quero que você foque aqui. Jesus disse que permitiria que igrejas e conventos fossem destruídos. Então, quando eu vejo tais notícias, meus queridos, é claro, é triste você ver a cena das imagens queimando. É triste você pensar que muito provavelmente no incêndio foram queimadas as espécies eucarísticas possivelmente guardadas no sacrário da igreja. Não estou aqui querendo minimizar. É claro que é algo grave, tais pessoas cometeram pecados graves. É claro que é necessário rezar, fazer reparação, mas eu quero que em primeiro lugar você compreenda, Deus é poderoso para ter evitado isso, e se ele não evitou, é porque ele tem um motivo. E o motivo é porque nós precisamos nos converter. Muita gente tem chorado, por que queimaram a igreja? Porque, meu irmão, deixa eu contar uma coisa para você. A igreja, o templo, para muita gente virou apenas algo histórico. Você está chorando não é porque queimaram um templo, é porque a igreja era um patrimônio histórico, porque tinha obras de arte, porque era uma igreja antiga, uma igreja bonita. Mas antes daquele templo cair, o templo do Espírito Santo, que são as pessoas, já havia caído, já havia sido profanado. Eu quero que você entenda isso, meu irmão, minha irmã, que o mais importante são as almas das pessoas. E para chegar ao ponto de termos pessoas invadindo igrejas e queimando igrejas, é porque a fé já foi calcada aos pés em muitos lugares. Então para de ficar chorando porque a igreja foi queimada. Porque muito provavelmente a igreja, que é o teu corpo, que a tua alma também esteja em chamas. E não em chamas do Espírito, mas em chamas do pecado. Se você não vigiar pela fé católica aqui no Brasil, daqui a pouco também vão estar fazendo a mesma coisa na igreja que você frequenta. Então pare de ficar olhando apenas, porque queimaram a igreja, porque Deus permite isso. E eu quero que você olhe aqui. Não estou dizendo que Deus quer isso, que Deus desejou isso, eu estou dizendo que Deus permitiu. E a palavra de Deus vai dizer no Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, no versículo 5. Quando alguns comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas, Jesus disse: aquilo que admirais, dias virão, em que não ficará disso pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles, porém, perguntaram: Mestre, quando será? E qual o sinal quando isso irá acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda,
O tempo está próximo, não andeis atrás deles. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que eu quis ler até essa parte aqui? Porque nós vemos isso, né? Rumores de guerra, de revoluções, mas é preciso que tudo isso aconteça. Mas quando todos admiravam o templo antigo, o templo dos judeus, onde eles iam lá cumprir o seu culto, eles estavam contemplando as belas pedras, os enfeites, as ofertas. E Jesus falou, chegará o dia em que não restará pedra sobre pedra, e esse dia chegou, o templo foi destruído. Se você não sabe, isso aconteceu poucos anos após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aconteceu, o templo foi destruído mesmo. Deus permitiu. A fé de muitas pessoas naquele tempo estava somente no templo físico, e a mesma coisa está agora. Você olha para a Igreja Católica não porque tu é católico, e muitas vezes, porque você gosta das obras de arte, porque... Gente, quantas pessoas estavam reclamando do valor histórico, é porque era uma igreja histórica, que pena. A mesma coisa quando aconteceu, infelizmente, o incêndio na Catedral de Notre Dame. Ai, porque a igreja é construída após a cruzada. Do que adianta? Por isso que Deus permite que isso aconteça, esses incêndios. Porque virou valor histórico. Aquela igreja de Notre Dame, lá na França, erguida em honra pela vitória contra os muçulmanos na cruzada. Como é que os cristãos venceram os muçulmanos na cruzada? Pela oração. Um exército cristão menor, nós sabemos, a Batalha de Lepanto, por exemplo, pela oração. Mas você não reza. Mas você quer ter uma igreja bonita, que lembra a vitória, em honra à vitória, quando o povo rezou, mas você mesmo não reza. Muita gente tem feito da igreja algo somente político. A aproximação da Igreja Católica, por quê? Porque a Igreja Católica, pelos seus documentos, condena o socialismo, porque condena o marxismo, e aí você se aproxima da Igreja Católica somente por isso, somente por um pensamento temporal. Deus está nos alertando, não vai restar pedra sobre pedra, é necessário que nós nos convertamos de verdade. Do que adianta ter templo bonito, igreja histórica, obra de arte? Se você não vai para a missa, se você não adora o Santíssimo Sacramento, se você não reza o rosário, então para quê? Para quê o externo? Para quê? Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se está fazendo sentido para a tua vida, mas eu quero que você entenda isso. Deus, se Ele quisesse, Ele teria impedido que essa igreja fosse incendiada. Mas Ele permitiu para ver se abre os olhos das pessoas. De você que tem apenas um sentimento católico, para que você, mais do que um sentimento, tenha uma vida católica. E aí vem você querer me dizer, o Papa Francisco está demorando para se pronunciar. E ele não tem que se pronunciar mesmo não, porque no que ele se pronunciou você não faz nada. O problema, eu já falei aqui em outros vídeos, o problema não é o Papa que nós temos, o problema é o povo que nós temos. Não estou dizendo aqui que o Papa Francisco acerta em tudo, eu não sou ninguém aqui para julgar. Mas eu estou falando que na missão espiritual do Papa, o Papa tem nos alertado para o combate espiritual contra o demônio. Ou você acha que incendiaram a igreja porque, poxa, uma filosofia tá... Demônio. São Paulo vai falar, não é contra o sangue e a carne que nós lutamos, mas contra os principados e as potestades infernais. É contra Satanás que nós estamos lutando. E sabe o Papa Francisco que você está falando aí, que não se pronuncia? O Papa Francisco, algum tempo atrás, ele tinha pedido para o mês de outubro, que é o mês do Rosário, para que as pessoas rezassem o Rosário todos os dias, e após rezar o Rosário, rezar a oração de São Miguel Arcanjo e a famosa oração, a vossa proteção, recorremos Santa Mãe de Deus. Você rezou? Não, você talvez nem saiba que o Papa pediu isso. Pio V, na Batalha de Lepanto, quando os soldados cristãos iam lutar contra os muçulmanos, Pio V pediu para que a cristandade rezasse o rosário, e pela oração do rosário nós vencemos. Por isso que o Papa Pio V instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Vitórias. O problema não está que lá atrás tinha Pio V e agora tem Francisco. O problema é o seguinte, Pio V pediu que o povo rezasse, Francisco pediu que o povo rezasse o rosário.
O povo, os fiéis da época de Pio V, obedeceram à voz do Papa e rezaram o rosário. Os fiéis de agora não rezam. Não rezam. Você sabe como é que surgiu essa oração São Miguel Arcanjo? Conta-se que ela surgiu quando o Papa Leão XIII, em oração, teve uma visão de Lúcifer dentro da Igreja Católica. E então o Papa, abismado, faz uma oração suplicando a São Miguel Arcanjo que vencesse Satanás. Então você vê o Papa pedindo que se reze o rosário, que a oração fortíssima de combate espiritual, os exorcistas já falam da força dessa oração, e ele pede que além disso foi uma oração muito útil na cruzada. Além dessa oração, ele pede que se reze a oração a São Miguel Arcanjo, que o Papa Leão XIII escreveu quando ele teve uma visão do demônio dentro da igreja. E além disso, a oração a Nossa Senhora mais antiga que se tem conhecimento: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ou seja, o Papa está falando, nós estamos aqui lutando contra o demônio. Essa confusão que tá de discurso de Papa com aquilo é tudo causado pelo demônio. Mas o Papa nos pede, rezem para tirar a confusão. Rezem porque nós estamos numa batalha espiritual. Você reza? Não reza. Aí você quer que o Papa se pronuncie por quê? Porque você usa a igreja politicamente, você é um rapaz de direita e acha que a igreja é de direita. A igreja não é de direita nem de esquerda. Os mesmos papas que condenaram o socialismo também condenaram o liberalismo. Aí porque os manifestantes lá eram ligados a partidos de esquerda, a movimentos de esquerda, aí você quer um pronunciamento do Papa. Não tem que se pronunciar a merda nenhuma não. Porque o Papa se pronunciou pedindo oração e você não reza. Num documento que o Papa escreveu sobre os casos de pedofilia, o Papa cita também, além das questões humanas, a situação de ação do demônio. E o Papa pediu que se fizesse jejum. E Nosso Senhor no Evangelho fala, demônios só podem ser expulsos através do jejum e da oração. Você faz o jejum ou não faz? Você talvez nem saiba que o Papa falou sobre isso. O Papa pediu que se rezar, em algumas vezes ele pediu que se fizesse o 24 horas para Jesus, a adoração a Jesus, o Santíssimo Sacramento. Nós sabemos o poder que tem a adoração ao Santíssimo Sacramento. Você reza? Não reza. Você vai fazer adoração? Não vai. E agora tá chorando porque o templo caiu, meu irmão. Antes do templo lá no Chile cair, o que caiu foi a tua fé. Você não é, você acha que é católico, mas você não é. Anderson, mas eu não gosto dos discursos do Papa Francisco. Você pode gostar, você pode não gostar, mas daquilo que é a missão espiritual ele tem feito, pelo menos o essencial que é que se reze, que se reze. Você vai esperar que quantas igrejas mais sejam queimadas? Você vai esperar que quantos templos mais sejam queimados? Você vai esperar o quê? Que o Estado Islâmico consiga cumprir o sonho dele, que é implodir o Vaticano? Para você compreender que não é pelas armas materiais, corporais, mas pelas espirituais, pela oração que nós venceremos essa batalha. Até quando, criatura de Deus? Até quando? Você vai esperar que queime todas as igrejas? E aí depois vem gente falar, ai, porque se fosse aqui no Brasil, eu ia lá dar a vida. Ia dar a vida o quê, meu irmão? Você pode rezar e você não reza. Deixa de ser hipócrita. Nossa Senhora aparece em Fátima pedindo as 5 comunhões reparadoras, a gente não faz. Porque uma das coisas que ela ensinou para conter os erros da Rússia foi a comunhão reparadora. Aí você tá pedindo, você tem que bater no peito e falar, por minha culpa, minha tão grande culpa, porque eu não sou morador do Chile, mas eu não rezo como eu deveria rezar. Eu não tenho vivido uma vida santa como eu deveria ter vivido. O hipócrita, existem pecados que clamam ao céu por vingança. Será que você não está cometendo algum desses pecados, não? Aí depois Deus permite que um templo seja queimado e você fica dando xilique porque o templo queimou. Talvez a tua alma já esteja queimando no inferno. E Deus permite isso para que você acorde e desperte. E repito, eu não estou aqui querendo justificar, dizendo que tudo bem que o templo queimou. Não, é triste. É triste realmente. Mas você tem que aprender a ter uma visão espiritual das coisas. Deus permitiu. Deus permitiu e ponto. Por que ele permitiu? Será que não é por causa de todas essas coisas? Será? É aí que é o pronunciamento do Papa. O Papa pede para rezar rosário, não reza. O Papa fala para fazer 24 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento, não adora. O Papa pede para fazer jejum, não faz. O Papa escreve uma encíclica incrível falando sobre vida de santidade. Eu nem sabia que o Papa tinha escrito. Uma vez eu ouvi alguém comentando, oxe, teve essa encíclica? Porque assim, qualquer coisa fora de contexto do Papa explode no mundo todo. Mas as coisas boas ninguém fala. Uma encíclica falando sobre a vida de santidade é algo incrível.
que dá até roteiro para fazer retiros, na minha opinião, você não lê. Então, gente, eu não sei mais o que fazer. Tu acha que nessa guerra tu vai ganhar o quê? Elegendo Bolsonaro, Trump? Tu acha que a guerra que nós estamos vivendo é política? Tu acha que lendo livro sobre poder global, maçonaria, vai resolver as coisas? Vai? Vai resolver a oração, o que o Papa tem pedido. Com essa turbulência de discursos de Papa e tudo mais, é falta de oração. O demônio, ele é astuto. Ele é astuto. E você tem caído na astúcia do diabo. Deu uma pausa aí na lei sobre política. Deu uma pausa aí no xerique sobre o Papa. E vai fazer algo útil para você. Né? Meu Deus, eu perdi até o livro aqui que eu ia mostrar. Misericórdia. Aqui, achei. Deu uma pausa. Eu tenho um livro que vai mudar a sua vida. Tem um livro que vai te ajudar a salvar a igreja. Tá? Você quer saber qual que é? Não é falando sobre maçonaria, não é falando sobre socialismo. Sabe qual que é o livro que vai ajudar a salvar a tua alma e salvar a igreja? Tá, ao contrário, mas é A Oração, Santo Afonso Maria de Ligório. Você vai esperar que quantas igrejas mais sejam queimadas para você aprender que a gente só vai vencer isso aqui com a oração. Quantas igrejas você vai esperar que sejam queimadas para você entender que é pelo poder da oração que nós venceremos o mal? Hein? Quantas? Quantas igrejas você vai esperar? Aí teve gente, tem que pegar em arma para ver. Que pegar em arma o quê, rapaz? Se você não reza. Tu acha que os cruzados iam sem rezar? Eles iam muitos iam com rosário sobre suas vestes e rezavam. E tu acha que se... Meu querido, política só tá servindo para te encher a cabeça, para te dar ansiedade. Reza. Não estou dizendo que nós devemos ser omissos na política. Eu só estou dizendo, meu irmão, que sem oração nada vai se resolver. Se nós rezássemos mais, essa confusão seria menor ou não teria confusão nenhuma em discurso de papa e tudo mais. Você quer que Deus manifeste os grandes milagres que nós vemos nos relatos aí da Idade Média e tudo mais? O povo rezava, você não reza? Tá de sacanagem. Reza. Leia esse livro e aprenda a oração. Outro livro, eu tenho ele em PDF, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, é A Alma de Todo Apostolado. Você pode pregar, você pode falar sobre política, você pode falar sobre escambau. Você precisa rezar. E na Alma de Todo Apostolado vai ser mostrado isso. A oração como o fruto, o fio condutor que dá o fruto, né? Que é realmente pro apostolado. E o mais você pode falar. Você pode denunciar as trevas, você pode fazer os caminhos. Se você não reza, não adianta de nada. Nada. Então até quando? Até quando? Você vai esperar que quantas igrejas mais sejam queimadas para você passar a rezar, passar a adorar o Santíssimo Sacramento e passar a rezar o rosário? E foi isso que o Papa pediu já, várias vezes. Não sabia, não? Pois é. Como o próprio Papa Francisco falou, acho que foi o Papa Francisco que falou, né? Uma árvore faz mais barulho quando cai do que 1000 que crescem. Então muitas falas, às vezes até tiradas de contexto, fazem muito mais barulhos do que o Papa pedindo para rezar 24 horas a adoração ao Santíssimo Sacramento, do que o Papa pedindo para rezar o rosário, do que o Papa pedindo para fazer jejum, do que o Papa fazendo um documento, não lembro se era encíclica, não sei, nem lembro o nome do documento, mas que é maravilhoso, tem um salvo aqui, exortando sobre uma vida de santidade. Isso não faz barulho nenhum. Ninguém ouve, ninguém fala. Mas é isso que salvará a igreja. E finalizo lembrando, devemos sim rezar em reparação às profanações cometidas no Chile, mas a fé que eu tenho em Deus, o Deus que eu creio, é um Deus poderoso, que se Ele quiser, Ele põe a sua mão e Ele impede que qualquer igreja seja destruída. Portanto, o Deus que eu creio é o Deus que, embora não quisesse que isso acontecesse, é um Deus que permitiu que isso acontecesse. O porquê?
que cada um de nós possamos fazer a nossa reflexão. E não foi só a Santa Faustina que Jesus fala isso, não. E que Santa Faustina, Jesus fala de questão de uma vida de religiosos. Em outras aparições também se fala a mesma coisa. Então, possamos buscar viver, como vai dizer São Paulo, uma vida digna de acordo com a vocação que nós recebemos. Uma vida digna da vocação que nós recebemos. Busquemos viver uma vida santa e pensemos, o templo lá no Chile foi queimado e destruído. Será que a tua fé também não foi destruída? Será? Embora não seria o tema aqui, mas se você olha o Papa somente numa questão política, querendo que ele se pronuncie somente pela confusão política que teve na coisa, você já perdeu a fé católica. Se você acha o Papa desnecessário na igreja, você já perdeu a fé católica. Depois eu até quero falar algo específico sobre o Papa, de como devemos amar o Papa, mas muita gente tem sentimento católico somente por causa de política, de saber que a igreja é contra o comunismo, o marxismo. Mas a fé católica vai além disso. A fé católica vai além disso. E muita gente não tem mais do que um sentimento católico. Não tem fé católica. É triste ver o templo queimando, é triste ver a imagem da Virgem Maria em chamas. Claro, é um sacramental. Claro, ali tem o ódio das pessoas para com a fé. Mas talvez mais triste seja a alma de uma criatura de Deus, incendiada pelo pecado, incendiada com o fogo do inferno, porque está no adultério, na promiscuidade, na impureza de diversa forma, no ódio para com os irmãos, com as blasfêmias e todos os demais pecados, conforme está lá no livro de Gálatas, por exemplo. Talvez muitos estão aí pedindo um pronunciamento do Papa, porque o templo caiu, porque era um valor histórico, era um templo bonito, porque a imagem pegou fogo. E talvez você está caído. Então vá se confessar, peça perdão a Deus e use as armas espirituais, porque nós estamos num combate espiritual. Então vamos lá, rosário, Eucaristia, confissão, adoração ao Santíssimo Sacramento, buscarmos termos uma vida de oração diária. Sem isso, não adianta o Papa falar nada. Sem isso, a igreja continuará em confusão. Porque se nós não estamos em oração, em comunhão com o Espírito de Deus, quem vai estar agindo é o espírito do demônio. Então rezemos, meus irmãos. Nós estamos no combate espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, Mãe de misericórdia. E viva o Papa. E se você ficou resmungadinho porque eu falei viva o Papa, você não tem fé católica. Sua fé já caiu.